Repita essas duas palavras e esqueça a sorte Neville Goddard. Sinta o poder do Eu Sou. Quem precisa de sorte quando conhece e aceita o poder contido no Eu Sou, por Neville Goddard. No terceiro capítulo do Êxodo, Jeová revela que seu verdadeiro nome é a Eu Sou. Quando eu digo a Eu Sou a Neville, o a Eu Sou a vem antes de mim, Neville, ou diga lá seu nome. O em Eu Sou a precede todas as formas. No quarto capítulo de Gênesis, é contado que, quando Abel, o segundo filho, foi morto, Eva deu à luz a Sete, que veio para assumir o lugar de Abel. Depois, Sete teve um filho chamado Enos e daquele dia em diante, os homens começaram a invocar o nome de Deus. E por que é importante saber que Deus está em você, através do Eu Sou? Porque se você sabe quem de fato é, e que o poder está em sua imaginação, então você passa a controlar aquilo que sustenta com sua atenção. Se não sabe desse poder, será controlado pelas circunstâncias e será sempre como uma vítima sem sorte, desafortunada. Eu digo a todos que possam me ouvir nesse eterno momento do agora e peço que acreditem no que digo. O Jesus mencionado nas Escrituras, assim como Jeová, são nossa própria maravilhosa imaginação humana. Não há outro Deus ou poder além desse, e esse Deus é puro amor. Um dia você conhecerá pela própria experiência essa verdade. Sim, a imaginação cria a realidade e você nunca poderá dizer que conheceu Jesus, até admitir o poder da sua própria imaginação, pois é ela, de fato, aquela que poderá lhe dar a salvação. Há apenas um poder no universo e você pode chamá-lo de Jesus, Deus ou Jeová. Mas se você pensa que Jesus é uma pessoa que morreu há 2000 anos, então você, de fato, nunca terá contato com o verdadeiro Cristo. Cristo é sim o nosso Salvador, mas sua salvação apresenta-se para nós, na forma da nossa imaginação, na capacidade que temos de transformar nossos problemas em solução através de nossos pensamentos mais íntimos. Deus só é uma pessoa, porque você é uma pessoa, não porque ele veio uma única vez ao mundo, na forma de Cristo. Deus continua vindo ao mundo todos os dias, toda vez que uma criança nasce. Ele se tornou você e fala com você através de mim, que também sou ele. Deus, literalmente, fala consigo mesmo através de nós. Você pode ser a pessoa que tanto deseja ser. Não se conforme com a ideia que o mundo projeta sobre você ou com a ideia que você permitiu que fosse projetada sobre você. Você é responsável por essa imagem. Se ela está lá fora, é porque antes foi germinada dentro de você. Sabendo disso, só resta você agora germinar outro tipo de imagem, para que seu exterior mude e fique mais do seu agrado. E sua fé de que isso que imagina para si vai se tornar uma realidade tem que ser. A oração mais completa está no livro de João, na Bíblia. Quando lá lemos, obrigado Pai, que tenhas me escutado. Eu bem sei que sempre me escutas. Se você sabe dar graças e viver na graça, você pode mover seu corpo da escuridão para a luz. Quando você sabe orar é sentir-se preenchido com o seu desejo, como se ele já fosse um fato consumado em sua vida. Então, toda oração deve começar com uma simples pergunta: o que eu quero? O que eu quero de verdade?
Algo que você quer que aconteça, e não algo que você não quer que aconteça. Vamos, pense nisso. Algo criado pela sua fé e não pelo seu medo. Não quero ficar pobre, é criado pelo seu medo. Quero ficar rico. É criado pela sua fé. Entendeu o princípio? Agora, você tem que substituir esse quero por um sentimento mais presente, como se você deixasse de querer essa coisa e passasse a ser grato por ela, porque já a possui. Afinal, você não pode mais querer conseguir algo que já conseguiu. O único querer então, nesse caso, passa a ser o de querer que isso permaneça em sua vida. Vou dar mais detalhes sobre isso. Enquanto estou aqui em Los Angeles, posso desejar estar em outro lugar. Falta de tempo ou dinheiro podem me impedir de ir para esse outro lugar, mas em minha imaginação, eu posso assumir que já estou nesse lugar. Assumir algo como real ou verdadeiro, isso é o poder da assunção, de que tanto falo. E alguns ainda não entendem. Então, pelo meu mero ato de assumir tal realidade, Deus deixa esse meu corpo temporariamente. Então, se assumo que estou em Nova York, por exemplo, posso pensar que estou a milhares de quilômetros de distância daqueles que vivem comigo em Los Angeles. Ou posso imaginar que estou no centro da cidade, ou até mesmo nas montanhas. Esse é um pequeno ensaio para a minha imaginação. Orientando a mim mesmo, em Nova York, posso fazer um certo movimento lá, ou aqui, caminhar por um cômodo da casa ou até mesmo me ver no espelho do banheiro e assim assumo que não sou eu que se move, mas o próprio Deus que se move, através de mim. E dizer, como se diz em Gálatas capítulo 2 versículo 20, já não sou eu quem vive, mas é o próprio Cristo que vive em mim. O homem é toda imaginação. E que Deus é o próprio homem, pois existe em nós, e nós nele, e que nosso corpo imortal é nossa imaginação, sendo a imaginação o próprio Deus. E nisso encontramos a nossa imortalidade e o nosso próprio poder. Você quer saber mais? Você sabe que para ter resultados financeiros concretos em sua vida, é necessário uma reprogramação mental completa. Convido você a conhecer um método simples, fácil, que te ajudará a programar sua mente para prosperar e nunca mais te falte dinheiro. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam beneficiadas com este conteúdo de valor. Gratidão.